Bem, turma, vamos passar agora para o fundamento legal da peça. Essa parte a gente encontra aqui, ó, naquele modelinho que eu mandei para vocês, tá vendo? Ó? Com fundamento no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Vou mudar a cor aqui, botar um azul bem escuro, ó. É dessa parte que a gente está se referindo. Na verdade, vou botar em preto, fica mais assim, realçado. Então, vamos lá. Então, veja bem, aqui é simples. Até hoje, pelo menos na prova dos exames de ordem anteriores, e aqui eu vou abrir todas elas, tá vendo? A OAB só começou a exigir barra pontuar esse, entre aspas, requisito, porque não é requisito, tá? Um detalhe importante aqui, e que você vai encontrar às vezes aí, modelo de reclamação trabalhista na internet em que o autor não faz alusão ao artigo nenhum, nem ao artigo 840, parágrafo 1º da CLT, nem ao artigo 319 do CPC e nem aos demais artigos que comporiam essa parte aí se ela fosse feita de forma totalmente completa. E isso não está errado. Por quê? Porque, como nós vimos lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT e no artigo 319 do CPC, informar o fundamento legal da peça não é um requisito exigido por lei. Tanto é que, se você parar para olhar aqui, ó, examinar, se eu não estiver enganado, somente a partir do 30º exame de ordem é que a OAB começou a pontuar esse requisito. Deixa eu conferir aqui. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Só a partir do 30º. Tá vendo aqui, ó? Antes do 30º, deixa eu abrir outros aqui. Ó, aqui, ó, vou pegar aqui o 27º, ó, que foi a primeira prova, inclusive, depois da, reclamação, da reforma trabalhista. Tá? Então, quer dizer, mesmo na primeira prova depois da reforma trabalhista, a OAB não fez essa, entre aspas, exigência, que ela também se torna OABziana, porque a lei não impõe que você tem que informar qual é o artigo da petição inicial. Aqui, ó, aqui não foi pedido nada, tá vendo? Ó? E em todas as outras anteriores também, a OAB não exigiu a informação do artigo. Também aqui no 22º, no 20º, no 14º e no 12º, tá vendo? São exames de ordens em que foram cobradas reclamações trabalhistas. Então, como eu já falei, informar o artigo não é requisito essencial, tá? Mas nos modelões vocês vão encontrar aí, dependendo do autor, diversos artigos informados nessa parte. Alguns só informam o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, e outros combinam esse artigo 840, parágrafo 1º da CLT com o artigo 319 do CPC, e outros ainda fazem alusão ao fato de que esse artigo 840, parágrafo 1º, está sendo combinado com o 319 do CPC, lá por força do que dispõe os artigos 769 da CLT e 15 do CPC, que em síntese, dizem que aplica-se subsidiariamente o direito processual comum, e no caso do artigo 15 do CPC, o direito processual civil, ao processo do trabalho. Então, por isso, para esses autores desses modelos, eles fazem questão de citar aqui o artigo 319 também do CPC, e ainda também fazer citação ao artigo 769 da CLT e 15 do CPC. Então, só para a gente abrir aqui, ó, vamos abrir aqui a CLT e o CPC para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando. Não ficar nenhum ponto aí obscuro, né? Como se a gente estivesse faltando, deixando a desejar aqui alguma informação. Então vamos lá.
Vamos abrir aqui o artigo 769 da CLT, que vai dizer o seguinte, ó. É bom vocês darem uma olhadinha nesse artigo, tá? Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. E aí diz aqui o artigo 15 do CPC, ó. Era o 15, não, 150. Ó, na ausência de normas que regulamentem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código, leis serão aplicadas supletiva e subsidiariamente, como está lá no 769, na ausência de normas. Tá? Então, só vou aplicar as normas do CPC subsidiariamente ao processo do trabalho e, portanto, à petição inicial trabalhista, se faltar norma. Tecnicamente, não nos falta, porque o artigo 840 da CLT traz todos os requisitos da reclamação trabalhista. Né? Então, a gente nem precisaria de nenhum outro requisito que está no artigo 319 do CPC. Mas, para a prova da OAB, não é bem assim que funciona, tá? Então, eu estou fazendo essa explicação porque vocês vão encontrar, dependendo do modelo que você baixou aí na internet, se é que você já baixou algum, diversos autores citando diversos artigos, tá? Na verdade, nenhum deles é necessário. Então, a gente poderia simplesmente fazer assim, ó. Riscar todos esses aqui. Mas para o exame de ordem, nós não podemos fazer isso. Pelo menos esse aqui você tem que citar, porque ele vale 0,1 na sua prova. Então, assim, diante disso, qual é o artigo que você tem que citar? O artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Tá? Então, outro ponto que eu gosto de chamar a atenção de vocês, que eu já reparei às vezes uma certa confusão que vocês fazem, é a questão aqui, quando vem escrito assim, normalmente vocês encontram no modelão com fulcro. Né? Fulcro, fundamento, bases, sustentáculo, tudo é a mesma coisa, tá? Então, se você pegar aqui e for procurar o que significa fulcro, por exemplo, você vai botar aqui, ó, significado de fulcro. Aí você vai pegar aqui qualquer dicionáriozinho, você vai ver que tudo é a mesma coisa, tá? Ó, sustentáculo, que oferece apoio, sustentação, é o que fundamenta, o que dá base. Então você poderia escrever lá com fulcro, com base, com fundamento, com sustentáculo, e qualquer coisa nesse sentido, tá? Não tem problema nenhum. Então, não estranhe que isso aqui pode receber diversas palavras, tudo no sentido de que o que dá sustentação a essa petição inicial é o artigo tal do código tal, no nosso caso aqui da CLT, tá? Lembrando que citar o artigo não é requisito essencial, mas é para a OAB. Então você não pode deixar de citar esse artigo 840, parágrafo 1º para a OAB, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Praticar, né? Vamos lá. Exercício 1. Ó, agora as coisas estão começando a melhorar. Tá vendo essa notinha aqui, ó? Tá aqui embaixo no material de vocês, ó. Dados extraídos do 12º Exame de Ordem Unificado, adaptado em relação às datas. Então, não modifiquei nada. Esses dados eu tirei lá do 12º Exame de Ordem Unificado. Foi o primeiro exame de ordem que caiu uma reclamação trabalhista, e cujos dados da construção do endereçamento e da apresentação são os seguintes. Síntese da entrevista feita com Bruno Silva, brasileiro, solteiro. Ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem o que eu estou falando, tá? É exatamente isso que eu estou dizendo. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver direitinho. Tá bom? Ó, síntese da entrevista feita com Bruno Silva, brasileiro, solteiro, CTPS. Só vou ler por lá porque lá é melhor, né? Tá maior. Vamos voltar. Ó, tá vendo?
Aí, filho de, e, nascido em, domiciliado na rua Oliveiras, 150, Cuiabá, CEP, que foi admitido em 5 de 7 de 2022. Eu só mudei as datas, ao ano aqui, tá? Pela empresa Central de Legumes Limitada, situada na Rua das Acácias, 58, Cuiabá, tá? CEP, e dispensado sem justa causa em 27 de 10 de 2024, quando recebeu corretamente as verbas da extinção contratual, que teve a CTPS assinada e exercia a função de empacotador. Com base nos dados acima, faça o endereçamento. Então, nosso endereçamento aqui, ó, onde ele trabalhava, foi admitido ainda pela empresa situada na rua Tacuiabá. Então, nosso endereçamento é o juiz da Vara do Trabalho de Cuiabá. Tá bom? Né? Nós já temos aqui, ó, você já está ficando esperto. A qualificação, opa, Bruno, aí, como aqui nós temos vários dados, vamos utilizar todos, tá? Quando vem vários dados na tua prova, procure usar todos. Esses dados, esse monte de dados aqui tem um histórico, tá? Mas eu não vou contar não, senão vai demorar muito tempo no vídeo e por uma questão de uma regulamentação do TST, mas deixa isso para lá. Então, com base nos dados acima, faça o endereçamento, a qualificação inclua os verbos, os dados do advogado, o nome da peça e o fundamento legal da peça na apresentação da reclamação trabalhista de Arthur, não, é Bruno, né? Onde é que eu vou arrumar esse nome aqui? É Bruno. De Bruno, tá? Depois corrijam aí no material de vocês, se tiver. Então, vamos lá. Lembrando que se você quiser o material, é só entrar em contato. Então, como é que vai ficar o endereçamento? Ao juízo da Vara do Trabalho de Cuiabá. Ah, professor, preciso botar Mato Grosso? Não, não precisa, tá? Só Cuiabá. Se você souber que é Mato Grosso, então você coloca lá o MT. Se não souber, também não faz nenhuma diferença. Então, vamos lá. Aí vamos pegar os dados dele aqui, né? E só completar para saber se não está faltando alguma coisa. Então, vamos lá. Ah, não esqueci de pular uma linhazinha aqui. Aí eu vou colar aqui, ó. Essa letrinha nossa aqui do. Então, vamos lá. Bruno Silva. Vou passar aqui para a caixa alta. Brasileiro, solteiro. Aí tá faltando o que aqui, ó? Ó, tá faltando aqui, tá vendo? A gente já faz quase que automaticamente. É empacotador, ó. Tá faltando a profissão, né? Viu? Empacotador. Carteira de trabalho, identidade, CPF. Só precisa mesmo CPF, tá? Tudo aqui a mais é excesso, mas tá lá no exercício, você coloca. PIS, filho de, nascido em, tá? Aqui é importante por questão de saber se ele é capaz ou incapaz, tá? Domiciliado na Rua Oliveiras, número. Faltou o bairro, ó. Né? Aqui não precisa botar o vírgula, tracinho. Cuiabá. Aí, vai ter que colocar o MT, né? Tem que ter. Unidade da Federação. Um detalhe importante, não sei se você se lembra lá do artigo 674, no qual traz a localidade, ou melhor, a extensão territorial de cada Tribunal Regional do Trabalho. Eu estou falando aquele teu lá do Vadmec ou da CLT, tá? Não aquele lá do site do Planalto. Então, nele você encontra as sedes. Então, por exemplo, a sede do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso é em Cuiabá. Então, e normalmente a OAB usa muito ou algumas cidades de interior um pouco maiores ou capitais. E aí você pode ter uma colinha por lá, sabendo, Cuiabá, por acaso você esquecer, né? Às vezes acontece a gente esquecer aí a capital eventualmente de um estado, você pode ir por lá e confirmar. Lembrando que no caso aí daqueles tribunais que alcançam dois estados, vai ficar um pouco difícil, né? Que é o caso aí de Rondônia e Acre.
Amazonas e Roraima, Pará e Amapá e DF e Tocantins. Bom, enfim, mas aí nós completamos ali. Está faltando um dado aqui, ó. Lembra quais são os dados? São 6. Nome, estado civil, profissão, CPF, endereço eletrônico. Tá vendo? Mas aí vamos esquecendo aqui do endereço. E agora sim o endereço físico, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Vem, propor. Ah, professor, separa os verbos. Tá bom, vem por internet, seu advogado assinado. Vamos encurtar, né? Procuração anexa e colocar recebendo intimações no logradouro, 3 pontinhos. Para mim, o ideal é você colocar sempre todos os dados do endereço, tá? Número, pai, 3 pontinhos, CEP, 3 pontinhos, idade, estado, federação, 3 pontinhos. Então, falamos já do advogado. O que mais que ele pediu? Os verbos. Propor. O que ele pediu aqui, ó. Não se esqueçam nunca de olhar o que diz o comando, tá? Os dados e procurem sempre responder de acordo com o comando. Nunca coloquem informação a mais. Inclua verbos, os dados do advogado, o nome da peça, reclamação trabalhista, e o fundamento legal da peça na apresentação da reclamação de Bruno. Então, vamos colocar aqui com base no artigo 840, parágrafo 1º, CLT. Eu vou colocar o com full, porque eu sei que vocês, não sei por que vocês gostam demais desse full. Então tá bom. Não, eu vou deixar a base. Tá bom. Já expliquei do full, né? Então vamos ver se todos os dados estão aqui, ó. Endereçamento bonitinho, qualificação bonitinha, os verbos estão aqui bonitinhos, os dados do advogado estão aqui bonitinho, o nome da peça bonitinho e o fundamento legal da peça bonitinho. Tá bom? Então é isso, turma. A gente se vê na próxima aula e não se esqueçam de, se quiserem material, é só mandar o WhatsApp que eu envio o material de todas as aulas para vocês, tá? Tchau, tchau.